Graça e paz, irmãs. Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel. Geralmente é 50 minutos. Amém. O livro de Daniel. Que prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Quero externar minha gratidão a Deus. Daniel 1. Amém. Amém, irmãs? Daniel 1. Podemos? Podemos, irmãs? Sim. Pois vamos embora. Daniel 1 diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui, mas deixem a Bíblia aberta que nós vamos caminhar um pouco. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, minha oração nesse momento é muito simples. É que o Senhor traga cativa a nossa mente em obediência a Ti. Importa que nessa noite a gente escute a Tua voz. Se é que algumas pessoas aqui já não ouviram, porque é certo que Tu já falaste nos nossos corações, através das canções, das orações que foram feitas. Mas nesse momento, Senhor, eu quero Te pedir que haja quietude. Que possamos estar assim como Maria, aos Teus pés. Importa estar aos Teus pés, ouvindo nessa noite. Traga cativa a nossa mente. Eu sei que há coisas na nossa vida, Senhor, que precisam ser mudadas. Para tanto, eu gostaria de pedir que o Senhor nos ajude, porque tem coisas que são uma intervenção divina na nossa vida. Precisamos entender a Tua palavra nessa noite para poder nos colocar diante de Ti e Te servir melhor. Quando a gente for melhor serva, com certeza, a gente vai ser melhor esposa, a gente vai ser melhor amiga, a gente vai ser melhor pessoa no ambiente de trabalho, onde quer que a gente vá. A gente vai ser uma pessoa melhor quando a gente for uma melhor serva. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores servas. Mas nós precisamos da Tua intervenção neste momento. Traz cativa a nossa mente. Traz cativa a nossa mente. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer um pouco da história de Daniel. Eu sei que vocês leram, é certo que vocês leram já a história de Daniel, mas é muito bom quanto mais a gente lê, mas quanto mais a gente estuda. Quem é professor aqui sabe, todo mundo aqui já foi aluno ou é aluno, então sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Quem era Daniel? Daniel é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento e que possui um livro que leva o seu nome, um livro que a gente abriu. Sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonhos e, sobretudo, o famoso episódio envolvendo o quê? A Cova dos Leões. Todo mundo conhece as criancinhas, aquelas historinhas, né? Eu vim até ouvir uma música de Rose Nascimento, bem antiga, e falava, meu Deus. E fazem do profeta um dos personagens mais conhecidos por todos. Ele era descendente da família real de Judá. É importante que a gente faça esse plano de fundo para a gente entender a palavra, tá certo? Não se sabe muito da vida de Daniel, além das informações contidas neste livro. Nascido no meio do reinado de Josias,
durante as reformas dos reis, provavelmente durante esse período, ele ouviu Jeremias. Porque ele vai citar lá na frente, Jeremias e Daniel 9, versículo 2. Então a gente já começa a entender que ele conhecia a palavra do Senhor, porque ele ouviu do profeta Jeremias. Atentem para a palavra. Nabucodonosor tornou-se rei da Babilônia em 605 a.C. Ele entrou na Palestina e cercou Jerusalém, fazendo de Judá um povo submisso a ele. Para demonstrar seu domínio, Nabucodonosor levou muitos dos homens mais sábios e mulheres mais bonitas de Jerusalém para a Babilônia como cativo. E Daniel estava neste grupo, não só Daniel como seus amigos. Daniel tinha por volta de 12, 13 anos quando ele se encontrava na Babilônia. Então esse era Daniel. Não se sabe muito sobre a família de Daniel, porque o livro não fala. Eu queria pular, eu vou me deter nesse capítulo que a gente leu, no 7 e principalmente no 8, tá bom, irmãs? O 7 vai dizer assim, né? Resolveu Daniel firmemente, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, e aí a gente vai entender quais foram os nomes. Os nomes de Daniel e seus amigos, por que foi que Nabucodonosor fez isso? Por que foi? Porque ele queria torná-los babilônios. Então, ele começou a mudar logo os nomes, né? Queria roubar o relacionamento que esses jovens tinham com Deus, porque eles queriam tornar eles escravos dele, né? Então, os nomes os ajudariam a ser assimilados à cultura. Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar. Nós somos mulheres inteligentes, nós vamos pensar. Daniel foi nessa leva de pessoas. Eram qualquer pessoas? Não. O texto diz que eram homens mais sábios e mulheres mais bonitas de Jerusalém para a Babilônia. Levaram essas pessoas. Não eram qualquer pessoas. Foram retirados da sua família. Imagina o contexto. Daniel entre 12, 13 ou até 16 anos, né? Há uma divergência aí. Não é isso aí? Há uma divergência, né? Eu estava pesquisando e vi, né? Que não se sabe, mas entre 12 e 16. A gente entende que era um jovem, adolescente, mais ou menos. Pensem, raciocinem comigo, vamos pensando na história de Daniel. Entrem comigo nessa história. Vamos viajar nessa história, né? Pensem que uma criança, um jovem, adolescente é tirado da sua família, da sua cultura e é levado para um lugar para se assemelhar àquele povo. E a primeira coisa que eles fazem é mudar o nome. Imagina, eu fico pensando, imagina uma confusão na minha vida agora há pouco. Fazem 30 anos, vai fazer que eu me casei. Só que eu nunca liguei para mudar o meu nome de casada. Né? Que vai, no final tem, já se chamasse a fulana de tal. Eu nunca liguei para isso, então eu vivi minha vida com Rose Cleide Ramos de Assis, os alunos, professora Rose Ramos e tal. Só que em virtude de Mateus ter terminado o curso agora, precisou que tivesse meu nome e na identidade dela, nome de casada, lá vou eu mudar. E eu fiquei pensando quando eu estava estudando isso aqui. Uma simples coisa comigo mudou todo o contexto. Botaram aqui, Rose Ramos. Aí depois disse, não, é Rose não sei o quê, e eu ri, porque realmente hoje a minha assinatura é Rosicleide Silva Medeiros, mudou totalmente a minha assinatura. Mas isso já faz 30 anos, eu não casei agora não, eu casei há 30 anos, não é porque eu não liguei nunca, ninguém nunca cobrou. Imagina Daniel, mudar totalmente o nome, porque assim, aonde a gente vai para ver Rose, eu sei que eu sou Rose, mas imagina mudar toda, né? E foi o nome que foi, Daniel, que significa Deus é o meu juiz em hebraico. Foi alterado para Beltesazar, que significa, sabe o que, mas Bel, proteja sua vida. Mas sabe quem era Bel? Ele também chamado de Marduk, era o principal deus da Babilônia. Olha só onde Daniel estava, não esqueça esses detalhes. Ananias, um amigo, significava o Senhor mostra graça. E Sadraque provavelmente significa sob o comando de Atur, que era o deus de amor. Misael significa quem é como Deus. O seu novo nome, Mesaque, provavelmente significa quem é como Atur. E Azarias significa o Senhor ajuda. Seu novo nome, Abidnego, significa o quê? Servo de Nebo ou Nabu, o Deus do aprendizado e da escrita. Você já pensou em mudar totalmente, você chegar no lugar e a pessoa mudar totalmente seu nome? Eu sabia que meu nome era esse de casada, mas eu nunca mudei, ninguém nunca me pediu. Eu vivi esses anos todos indo para todo canto, só assinado como solteira. E quando mudou, eu senti assim uma coisa estranha.
Principalmente os alunos, que de Rose Ramos. Agora eu não vou dizer Rose Ramos mais, porque não tem mais o Ramos. E eu fiquei pensando sobre isso. Que mudança? O nome, né? Mas por quê? O rei fez isso. O rei fez isso que era para roubar totalmente a identidade, a partir dos nomes. Roubar a identidade e fazer com que eles fossem colocando na mente uma nova cultura, para que eles se aculturassem. Eu acho que essa é a palavra. Acultura, tem professora de português aqui, eu acho que tem, mas eu acho que essa é a palavra mesmo, né, professora de português? Aculturar-se, né, com a situação lá da Babilônia, né? Era isso que eles queriam. Então, irmãos, foi assim que o rei tentou mudar a lealdade religiosa desses jovens judeus de Judá para os deuses da Babilônia. Mas, porém, atendem, apesar do ambiente pagão em que passaram a viver e dos novos nomes, esses jovens compreendiam claramente a quem pertenciam e a quem deviam lealdade. Primeira pergunta: você sabe a quem você pertence? Eu não vi nenhum amém. Eu sei, né? Você sabe a quem você pertence? Amém. É importante que você saiba nessa noite a quem você pertence. Porque muitas vezes nós estamos negociando valores inegociáveis porque nós não sabemos a quem pertencemos. Por isso que estamos nessa onda. Principalmente nós, mulheres. No século XX, onde as pessoas estão trazendo uma enxurrada de informação sobre a nossa vida, nós estamos entrando nessa onda. Porque nós muitas vezes não sabemos a quem nós pertencemos. Daniel e os amigos sabiam, e no texto, e algumas coisas mais na frente vai dizer. Aí vamos para o 8, que é a coisa mais linda, não é não, irmãs? Eu acho. Quando ele diz assim, resolveu Daniel o quê? Na minha versão diz firmemente. Na de vocês alguma é outra? Tem alguma outra palavra? Que na minha diz assim, resolveu Daniel firmemente. Na de vocês tem alguma outra palavra? Decidiu. Firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Até aqui. Vamos lá. Daniel, irmãs, decidiu não comer esses alimentos. Porque aceitar comer esses alimentos, né, e beber aquelas bebidas, era o primeiro passo para depender de seus dons e favores. Sentar naquela mesa era dizer assim, eu concordo com tudo, eu vou me tornar igual a vocês, eu quero essa vida para mim. Era mais ou menos isso. Mas ele decidiu firmemente não contaminasse, né? Embora Daniel estivesse em uma cultura que não honrasse a Deus, ele ainda obedecia às leis de Deus. Daniel propôs se dedicar aos princípios e se comprometer com um curso de ação. Quando Daniel decidiu não se contaminar, estava sendo fiel a uma determinação ao longo da vida e de fazer o que era certo e de não ceder às pressões ao seu redor. Daniel conhecia a Deus. Ele sabia quem era Deus e, acima de tudo, ele pertencia. Porque muitas vezes nós conhecemos, mas nós não pertencemos a determinadas coisas. Mas ele, além de conhecer, ele pertencia. Então, quando Daniel decidiu não se contaminar, ele estava sendo fiel, né? Como eu li, é uma determinação ao longo da vida de fazer o que era certo e não ceder às pressões ao seu redor. Irmãs, como nós cedemos a pressões? Uma facilidade tão grande. Quer seja no ambiente de trabalho, quer seja numa roda de conversas. Às vezes a gente está conversando com alguns amigos que não são cristãos, né? E é óbvio que nós temos, claro, nós temos. E aí a gente às vezes cede algumas, né? Até algumas pressões. Porque às vezes é só você, como cristã, e tem 3 ou 4 da faculdade, sei lá de onde, né? Do curso que você fez, que não é, que começa com a mulher, começa com aquilo, e você facilmente, às vezes, você não. A gente às vezes facilmente cede. Sutilmente a gente cede, sem nem perceber. Sem nem perceber, a gente cede e pronto. E aí, queridos, eu queria dizer que nós também somos frequentemente atacadas por tantas pressões para comprometer o nosso padrão, o nosso modo de viver, com esse mundo que está ao nosso redor. Hoje, as mulheres estão sendo muito cobradas, né? Nós precisamos sair para trabalhar fora, porque eu preciso ter minha independência. Contudo, eu não estou dizendo que você não tenha. Entenda. Eu não estou aqui dizendo que você vai ficar só em casa. Não é isso. Mas lá na frente, a gente vai mais adiante, você vai entender por que eu estou dizendo isso.
Nós estamos sendo cobradas assim, é como se viesse um rolo. E a gente que eu estou dizendo, nós mulheres cristãs, nós que dizemos que somos cristãs, que adoramos ao Senhor, que conhecemos o mesmo Deus de Daniel, nós estamos assim, sendo levadas por uma pressão e muitas vezes nos deixando levar por essa pressão, né? E aí, a gente vai continuar falando que simplesmente querer ou preferir a vontade e o caminho de Deus não é suficiente, entenda? Simplesmente querer, entenda? Ou preferir a vontade e o caminho de Deus não é suficiente para resistir ao ataque das tentações. Como assim, Deus? Como Daniel e nós devemos resolver obedecer a Deus. Ele preferiu viver os planos de Deus. Só que muitas vezes viver os planos de Deus é muito doloroso. Porque os planos de Deus geralmente não são os nossos planos, porém é o melhor para a nossa vida. Mas nós não entendemos muitas vezes. Não é verdade? Quem estava aqui, daqui? Eu acho que todas as mulheres que estavam aqui estavam no encontro das mulheres esse ano. Levanta a mão, por favor. Quem estava lá? No domingo pela manhã. No domingo pela manhã. Ouviu quando eu falei um breve testemunho? Ouviu? Certo. Irmãs, é mais fácil de resistir às tentações se a gente já tiver pensado na nossa mente, se a gente tiver convicção dos nossos valores, né? E antes que a tentação surja, se a gente já tiver convicção de quem nós somos no Senhor, vai ser mais fácil a gente resistir. Porque não se engane, Satanás não vai tentar você naquilo que você não pode. Ele jamais vai chegar para mim e vai dizer, Rose, transforma esses pães em pedra. Quem sabe que eu não posso? Ele fez isso com quem? Com Jesus, porque ele sabia que Jesus podia. Mas comigo não, mas ele sabe aonde ele pode tentar e onde eu posso cair. E é nesse que ele vai, é nessa área da nossa vida, da minha vida, né? E da sua vida, que ele vai querer nos derrubar. Quando a gente decide não se contaminar com Daniel, quando a gente decide não negociar valores inegociáveis, e vocês vão ouvir eu falando muito sobre isso, porque foi isso muito forte na minha mente, na experiência que eu vivi. Nós teremos problemas? Teremos. Muitos, né? Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. Mas a melhor escolha é decidir caminhar com aquele propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria que você pensasse. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Você sabe, nós bem sabemos que quando o Senhor nos alcança por sua graça, Ele nos presenteia com dons. Os dons que o Senhor nos presenteia era para que a gente frutifique no reino, né? Para que a gente venha e devolva no reino, frutificando no reino. Você já descobriu qual é o seu dom? Não me responda. Você já descobriu? Né? Eu queria dizer a você, com muito carinho, né? com muito carinho e pela experiência que eu vivi, não troque o projeto de Deus para a sua vida por qualquer outra coisa qualquer outra coisa que o mundo possa lhe oferecer. Por mais que você seja pressionada na empresa onde você trabalha, na escola que estuda, no seu familiar, que é difícil muitas vezes, na nossa própria família é muito difícil, ou até entre os amigos, como eu disse. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Não se engane. Essa é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa que nós estão tentando vender para nós mulheres. Que nós precisamos deixar tudo que eu digo assim, né? As coisas, a obra de Deus para viver só, correndo, trabalhando. Entendam, não estou dizendo que você não trabalha, não é isso. Mas que isso não ocupa o primeiro lugar no seu coração, tá certo? Vai ser difícil? Vai. Quando a gente toma algumas decisões, para mim foi muito difícil, ainda hoje é muito difícil. A decisão que eu tomei de sair lá, né, do hospital, onde acho que algumas pessoas que estavam aqui ouviram meu testemunho. Haverá incompreensão, haverá, às vezes até da própria família. Mas como é que pode, voltando para a minha história, né? Como é que pode você, como eu disse lá, com 50 anos, conseguir um emprego de carteira assinada, né, razoavelmente um salário tão bom, e você deixar isso para trás? Mas tu acha que tu vai conseguir outra coisa desse jeito? Eu ouvi isso, né? Mas eu louvo a Deus que eu tomei aquela decisão no dia 14, no dia 15, para amanhecer no dia, porque senão eu não estava aqui. Todas as vezes que eu cheguei nessa casa, eu disse, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu posso cultuar juntamente como igreja, né, com todos vocês aqui da igreja. E antes eu não estava podendo fazer isso,
Porque, por um dado momento na minha vida, eu negociei o valor que eu podia ter sido negociado. Porém, eu quero deixar claro às irmãs que ali foi Deus que permitiu, para que Ele me mostrasse a grandeza do reino e, cada vez mais, eu entendesse o chamado que Ele tem na minha vida. E Ele tem na sua. Amém. Não pense que você foi chamado apenas para estar aqui, prestando atenção. E é muito bom isso, né? Juntos aqui, tudo, em comunhão, depois que termina a gente vem, lancha, come, ri, isso é muito bom. Mas Deus tem algo maior na sua vida para você fazer. E muitas vezes, as iguarias deste mundo nos roubam isso. Porque nós não temos convicção de quem somos em Cristo. Muitas vezes, né? Então, quando eles perceberam, eles quem, Rose? Daniel e os amigos. A gente precisa entender também, tá? Que tudo isso vai acontecer, mas a gente não pode perder o nosso ano. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ano, porque Ele vencia o mundo. Então, quando a gente tiver com uma mente assim, um pouco, né, meio realmente muito preocupada, sem saber, a gente lembra desse versículo, no mundo tereis aflições. Opa, parou aí, parou não. Se tivesse parado aí, não ficava muito. Não, Ele vai adiar. Mas tendo bom ano, porque eu venci o mundo. E ainda mais, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se Ele venceu e está conosco todos os dias até a consumação do século, nós devemos perseverar. Não é fácil, mas não é fácil perseverar, mas nós devemos perseverar, tá certo? Porque a nossa pátria, ela não é aqui. Quando eles, né, Daniel e os amigos, perceberam o que estava acontecendo, eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem do vinho de qualquer outra coisa que ele propusesse. Eles decidiram, imagina como era difícil. Não vou, e agora? Vai comer o quê? Né? Deixa eu fazer mais perguntas. Você crê que é aquilo que não podemos fazer, Deus faz por nós? Amém. Vocês creem mais? Amém. Vocês creem que enquanto você cuida da obra de Deus, Ele cuida da vida de vocês? Vocês creem nisso? Amém. E por que vocês estão algumas paradas, sem prosseguir com aquilo que Deus confiou vocês a fazer? Ah, não estou. Por vezes, irmãs, nós temos negociado valores negociáveis. O sistema nos ensina que devemos correr para ter. E esquecemos que nossa pátria não é aqui. Aqui somos peregrinos passageiros, que nem sabemos quando iremos. Mas o sistema nos diz que um iPhone, eu não sei qual é a última geração, porque eu nem sei. Porque tem não, iPhone não sei quanto número, né? Esse, daqui a 3 meses, ele não vai mais ser um top. Esse último que eu não sei qual é, ele não vai ser mais, porque a tecnologia avança demais. Mas o mundo quer dizer para mim e para você que a gente precisa de um iPhone desse. Mas eu só trabalho no expediente, eu ganho 2.000. Eu não vou poder comprar um iPhone desse, eu acho que não sei nem quanto é, mas um iPhone desse. Aí surge uma oportunidade para mim trabalhar de tarde. Aí eu deixei de ficar em casa, cuidar das minhas coisas, quem tem filho, é tudo isso que a gente vive, né? O meu que já está no velho. Você não fica dizendo isso. Mas quem tem filho pequeno aqui, que eu não sei, né? Quem tem filho pequeno, deixa de desfrutar daquele momento, por quê? Porque o sistema lá fora, ele começa a lançar diante de mim e de você. Não é só você, né? Mas que eu vivo igual, só igualzinho a vocês. Só os cabelos, uma cor, mas a mesma coisa. Nos leva a querer consumir a dele. Mas para isso eu preciso trabalhar. Porque o esposo já não pode, né? Eu já fui trabalhar para ver esse negócio, né? Caminha mais um pouco, mas a gente esquece do nosso primeiro chamado. É aí, por favor, irmãs. Ui, por favor, irmãs. Entenda, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, não é isso. Mas o nosso primeiro chamado foi para cuidar da nossa casa. E a gente aceitar isso é muito difícil. Porque no mundo atual, nós estamos. Ah, não, você quer um ventilador. Desde hoje que. Não é mais, não, é um ventilador mesmo, natural. Né? Eu só quero um ventilador. No mundo que nós estamos vivendo, na cultura do ter, nós esquecemos de ser. Nós estamos esquecendo de ser. Então nós não estamos sendo a mãe que deveríamos ser, porque nós não temos tempo. Porque eu preciso daquele celular, até porque as minhas amigas, quando a gente vai fazer foto, aí olha logo, o meu está aqui, né? Porque tem mesmo, ela está brincando, né? Deixa o pai não ligar, porque o dela é iPhone, não sei o quê, aí diz o que é. O de rosto não é não, né? Diz isso brincando mesmo, e é verdade. Então a gente vai colocando isso na nossa mente, se a gente não tiver certeza de quem somos em Cristo, a gente vai colocando isso na nossa mente, está assim de mulheres sofrendo. Tristeza, angústia, depressão, porque ela quer viver aquele tipo de vida que a mídia coloca e que a sua colega posta, que é a vida mais fácil dela postar, porque a vida que a gente vive, ela não é fácil de ser postada.
Mas nós estamos nos aculturando a isso, porque nós muitas vezes estamos negociando valores inegociáveis. Eu e você, nós estamos fazendo isso. Olhe na sua linha do tempo, eu acho que é na linha do tempo do Instagram. Quanto tempo você faz? Um dia desse eu olhei, eu me decepcionei comigo mesmo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque não é que eu fiquei, digamos, 1 hora parada, 1 hora. Mas eu olhei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Então, em 24 horas eu passei tanto tempo. Né? E lá, né? Que o Instagram diz isso. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com esse tempo da minha vida? Porque isso tudo foi criado, planejado, para fazer com que a gente realmente perca o nosso foco. Qual é o tempo que você gasta com a leitura da palavra? Por isso que eu digo, muitas vezes estamos negociando valores negociáveis. Por quê? Porque eu preciso ter aquela bolsa de marca, não sei qual. Eu preciso ter aquele sapato, mas para isso eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Aparece uma hora extra, que vai me puxar você não vir para o domingo. Ou você não participar do acordo do sábado ou da segunda, né, Valéria? Que é o nosso. Entendeu? Aí você diz, não é só 3 meses. Mas em 3 meses você ganha mais um pouquinho, compra mais coisa, o cartão vai ficar mais e você não vai mais só 3 meses, é uma bola de neve. E quando a coisa acontece, você vai querendo mais, querendo mais. Essa muitas vezes é a minha história e a sua história. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai deixar para trás aquele projeto que você sabe que Jesus colocou no seu coração, aquele que ele está dizendo agora e confirmando no seu coração, e você deixou para lá. Por quê? Porque você ainda está olhando com os olhos fixos aqui. Irmãs, quando a gente partir daqui, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. E é muito sério quando a gente olha para o chamado que Deus nos fez, para o compromisso que Ele nos deu. Eu, pelo menos, olho assim. Eu vejo seriedade. Então, quando eu me vi dentro de um hospital, sem fazer aquilo que eu gosto de fazer, sem saber não é nem que gosto, é aquilo que Deus me chamou para fazer, eu adoeci emocionalmente. Eu disse, Senhor, isso não é meu lugar não. Senhor, isso não é meu lugar não. Quem me via sabia, quem estava convivendo comigo sabia que eu adoeci emocionalmente. Eu chegava na madrugada e dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Eu olhava para um lado, para o outro, o que é que eu estou fazendo? Quando era no domingo, eu amo escola dominical. Por quê? Porque o professor secular que não gostava da escola dominical tem alguma coisa errada. Porque se a gente que é professor secular, a gente gosta de dar aula, como é que eu não gosto de estar na escola dominical? Aprendendo daquilo que vai me levar para a eternidade. Ou ensinando. Então, quando eu me vi sem participar da escola dominical, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu chego, não, mas aí na minha mente, quando eu chegar de manhã, eu aguento, eu tomo um banho e vou. Não aguenta não, no meu caso, né? Na história que você já sabe, que eu fiquei no hospital. Eu não aguentei. Então, quando eu parei, eu disse, Senhor, vai ser difícil? Foi. Lembra que eu disse? Vai ter situações que a gente vai, foi difícil? Foi. Incompreendida também. Adoeci, né, no corpo também, sem contar no espírito. Me vi morrendo espiritualmente. Eu me vi morrendo espiritualmente. Eu disse, isso não é de Deus. Em hipótese nenhuma. Mas depois disse, não orei, tudo como eu pedi, fiz um voto, o Senhor disse tal. Mas eu também entendi que Ele me levou para aquele lugar para que eu entendesse que de hipótese nenhuma, nem eu nem você, nós não podemos negociar valores que são inegociáveis. E quais são esses valores? Valores do reino. Do reino eterno. São valores que não dá. Nós estamos num momento de muita confraternização. Né? E a gente participa de muita coisa. Tem hidroginástica, tem academia, não sei o que mais lá, tem grupo disso, tem grupo aquilo. E no meio disso tem pessoas que não são cristãs e quando fazem as confraternizações, é confraternização com bebida, com isso, com aquilo mais. Não negocie valor. Sabe por quê? Porque você vai participar. E você vai rir, e a tendência é isso e aquilo, e às vezes vão depois, as mesmas pessoas vão dar falando de você. Porque nós vamos, exatamente nessas pequenas coisas, o diabo ele vai tentando, sabe, nos tragar. E aí você diz, não precisa ser uma coisa muito grande, não, mas essas coisas sutis. Não, mas você está sendo radical. Esses dias eu estava pensando. O Salmo diz que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. E depois eu disse, rapaz, não quero também que escarnecedor sente na minha mesa, não. Mas entende, em que aspecto? É porque tem gente que, eu vou falar da minha família, né? Tem uma sobrinha que só a graça de Deus, ela é feminista, aí ela, aquele blá do discurso feminista, aí quando vai lá para casa, sempre óbvio que tem um aniversário, tem um culto, aí ela pega e fica lá na varanda. Eu disse, na próxima vez eu te chamo ainda. Mas eu me perdoe. Mas eu fiquei pensando assim, sabe? Eu disse, eu estou chamando os escarnecedor para dentro da minha casa, ele está dando as costas para a palavra. Fica lá, parece que eu fico olhando assim. Jesus ainda bem que tu não olha para você olhar. Ainda bem, né? Mas por quê? Porque assim, você está aqui, né? Mas não fica como se estivesse esnobando, né? A palavra é essa.
Então, eu queria dizer que a graça de Deus nos leva até onde a gente pode. Você só vai até onde a graça de Deus lhe alcançar, né? Porque essa graça, ela nos capacita a vencer as tentações para as quais as circunstâncias nos conduzem. Essa graça de Deus, ela nos alcança. E devemos nos lembrar também que o Senhor, Ele não nos deixa. Ele conhece o nosso coração, né? Assim como no versículo 9, porque era meio complicado. Imagina que o chefe deles terem que dizer, vocês, os 5, né? Os 4, no caso, vocês agora não vão mais beber. Gente, como? Pode, o rei quando soubesse. Mas o que foi que aconteceu? No 9 vai dizer, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Deus permitiu. Há quem diga que esse livro de Daniel é o livro da soberania de Deus. E outra coisa linda que eu estudando vi é o seguinte: nós somos muito acostumados a ouvir que nós somos produto do meio. Daniel derruba por queda esta tese. Ele não foi produto do meio. Com qual idade Daniel chegou lá? Foi levado cativo, aproximadamente. Com qual idade? Lá no final a gente vai ver. Lá no final, quando ele estava na cova dos leões, a idade que ele tinha. Então ele prova, ele derruba essa tese. Nós não somos produto do meio. Porque ele não foi influenciado. Pelo contrário, ele influenciou. Será que nós temos influenciado onde a gente chega? Ou nós estamos sendo influenciados por onde nós andamos? É óbvio, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem amizades com pessoas que não são cristãs. E eu não estou dizendo que você não tenha. Óbvio, é preciso que você tenha. Até para que elas vejam, se possível, que você pregue com palavras, senão com a sua vida. Mas o que sabe o que é que nós estamos vendo? Mas por isso que nos entristece, muitas vezes, né? Como cristãs, falo isso assim, que na outra igreja eu trabalhava com mulheres, e eu me entristeci quando ouvi relato, é que nós, enquanto cristãs, vemos que algumas cristãs estão sendo influenciadas, elas não estão influenciando. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque nós estamos negociando valores que não podem ser negociados, né? E aí a gente vai pensar que no Salmo 106, 46, o Senhor diz assim: por isso fez com que Deus tivesse misericórdia dos que o levaram cativos. 1 Coríntios vai nos dizer também, 10, 13: não sobreveio a nós, né, a vocês, tentação que não fosse comum aos homens, às pessoas. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês, sejam tentados além do que possam suportar. Ele sempre nos ajudará. O Senhor sempre nos ajudará. Isaías 43, verso 2, vai dizer uma coisa linda: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Então nós devemos confiar que Deus está conosco, irmãs. Nós devemos ter essa convicção no nosso coração. Mas muitas vezes nós estamos aqui e nós perdemos aquele primeiro amor, que tem até uma música, né? Que canta: acende a chama, ó Pai, né? Que uma vez brilhou. E aí a gente às vezes está cantando essa música e pensando: realmente, uma vez eu era chiqueira, era ativo, fazia, acontecia, e agora eu estou parada. E cadê o dom? Por quê? Porque eu cheguei em casa muito cansada, moça. Então eu disse: ou eu vou tal dia, ou eu vou tal dia. Então eu vou tal dia. A gente começa com isso, sabe? E nós tudo aquilo que for nos roubar da presença de Deus, nós devemos renunciar. E vai ser coisa que é bom para a gente, que entendam, a nossa carne vai gostar de determinada coisa, vai nos dar prazer, mas vai nos afastar. Opa, vai afastar do Senhor, não vale a pena. Eu vou contar uma breve história de uma pessoa. Ela estudou, né, morava na cidade de Patos, e ela namorava com um rapaz, namorou muito tempo, tudo, e começou por quê? Porque essa onda feminista nos leva, coloca na nossa mente que nós precisamos estudar, ter para poder ser feliz. Que a mulher precisa disso. E não é assim. E essa história muito me comoveu quando eu ouvi. Não é uma história real, não é uma história como é, não, é uma história verdadeira. Já faz um tempo. E ela começou a estudar e queria, assim, né, galgar, e numa cidade pequena, né, Patos, uma cidade pequena, e de repente ela conseguiu, isso era no tempo de Dilma Rousseff, ela conseguiu ser assessora de uma parlamentar lá de Dilma Rousseff, ganhar muito bem em Brasília. Só que ela não acabou o namoro, ela ia, depois passava um tempo e assim ficou. Quando foi um dia, o rapaz crente disse: eu não quero isso não. Ou você decide, ou você fica aqui, ou você vai ficar lá. Agora nesse passo eu não quero não.
disse, eu vi ela falando isso, ela disse que o que mais chamou a atenção dela foi porque quando ela partilhava isso com as irmãs da igreja, algumas diziam assim, mulher, não, esse namoro não é de Deus não, isso é tudo que tu precisava na tua vida para ter ascensão. Porque tu estudou para isso mesmo, ou tu estudou para quê? Tu passasse tanto tempo na universidade com esse diploma agora debaixo do braço, foi para isso mesmo, foi para tu ter, para tu galgar. Irmãs, mas esse era o discurso de irmãs da igreja, viu? Não era lá de fora não, era o discurso de irmãs da igreja. Mulher, esse namoro não é de Deus não, Deus vai te abençoar lá com um homem tal. E ela disse que ficou assim, e ficou nesse ida e vinda. Quando foi um dia, ela decidiu acabar o namoro com ele. E acabou o namoro com ele. Né? Um rapaz, na época assim, de Deus, servia com os dons da igreja e tudo. E ela acabou e foi-se embora. Por quê? Porque ela se contaminou, né, com as iguarias. Porque as iguarias do rei não era qualquer comida não, mas era coisa muito boa. Que eu acho que eu nem sei que tipo de comida era aquela. Nos teus estudos, tu já descobriu o que era assim, aquelas comidas inglesas? Que a gente pudesse comparar com hoje, né? Mas coisas assim. Eram manjares. Né? Coisas assim maravilhosas, não era qualquer coisa, não. Entendeu? Porque o diabo ele não vai lançar qualquer coisa. Em hipótese nenhuma. Entendeu? Então ela foi e começou a viver lá, né? Começou a viver lá. Só que ela tinha um desejo, assim, no coração de ter se casado. Mas, aí quando ela foi para lá, e chegou o dia dela voltar, né? Porque tinha um período que ela vinha, ela foi dizer a mulher lá, eu não vou não, porque eu decidi ficar aqui. Aí ela disse, por que você decidiu ficar? Ela disse, não, porque eu pensei direitinho e é melhor ficar por aqui. E seu namoro lá, o noivado, ela disse, eu acabei. Ela disse, não faça isso não. Agora vamos imaginar. Qual foi ela ouviu das irmãs da igreja dizer o quê? Que ela fosse para lá, que deixasse tudo. Essa mulher, que era feminista, que é uma pessoa conhecida na política, que eu nem vou dizer. E ela disse assim, não faça isso não, deixa eu contar a minha história para você. Eu sou infeliz. Porque quando eu quero sexo, eu paro. Eu não tenho uma família, eu não tenho filhos. Porque eu decidi viver essa vida de trabalhar para ter. Não faça isso não. Você está acabando com a sua vida. Tome como exemplo a minha. Volte e vá viver, se ele quiser, vá procurar o seu noivo. Não faça isso não. Quer dizer, de onde foi que veio um conselho desse, mas pasmem? Uma pessoa que não conhece a Cristo, mas é infeliz. Ela entendeu que ali não trazia felicidade. E a moça volta e ela termina a história dela. Ela volta, ela hoje vive em paz. É feliz, casou, o rapaz quis, casou, enfim. Teve filho, constituiu. Trabalha no emprego simples, normal. Mas ela voltou isso e eu fiquei imaginando e eu lembrei quando trouxe essa palavra. Por um instante ela negociou valores que não deveriam ser negociados. E ela entendeu depois e voltou. Ainda bem que deu tempo, né? Ela voltou e se reconciliou com esse rapaz e deu tudo certo. Vamos agora para Daniel 3, que vai falar da estátua, né? Que o rei constrói. Vocês conhecem a história? Nós conhecemos. E eu já vou, porque a hora você avança, eu vou dizer, né? Nessa história, o que é que acontece? O primeiro vai dizer assim, 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-as no campo de Dura, na província da Babilônia. Essa estátua que ele, né, essa erigiu imensa, essa estátua de ouro, né, e ela tinha aproximadamente 30, eu fiquei pensando, 30 metros de altura, que é equivalente a 8 andares de um edifício. Era alto, não era 8 andares. E esse povo deveria o quê? O desafio era o quê? Que as pessoas deveriam adorar aquela estátua, né? E aí a gente fica pensando, e o castigo para aquelas pessoas que não demonstravam sujeição seria a morte na fornalha. Essa história aqui é dos amigos de Daniel, que conheciam o mesmo Deus de Daniel, servia ao mesmo Deus, tinha convicção de quem era Deus e quem eles eram em Deus. E aí o texto no 15, a parte já do finalzinho vai dizer, e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Nabucodonosor dizendo, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos
a imagem de ouro que levantaste. Aí a história vai, né? A gente já sabe a história. E eu fiquei pensando, os 3 amigos de Daniel perceberam que estavam sendo impelidos, levados para uma zona de adoração que pertencia somente a um Deus verdadeiro. E decidiram firmemente não se curvar a outros deuses. Que coisa linda! Eles decidiram que não iam se curvar. E nessa correria, o mundo nos faz vivermos um modelo de adoração que não agrada a Deus. Eu e você. Pare para pensar sobre a sua vida. Eu fui confrontada quando eu estava estudando esse texto. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que é bom estudar a palavra. Porque ela nos confronta. No dia que a gente abrir a palavra para estudar, para ler, ela não nos confrontar algo para errado com a gente, que está insensível à voz do Espírito Santo. Mas ela nos confronta. E aí, né, nessa correria, nós somos impelidos a viver um modelo de adoração que não agrada a Deus. E por vezes, irmãos, nós criamos ídolos que nos levam a nos distanciarmos de Deus. Aquele é o ídolo para Daniel, para Nabucodonosor, que ele criou, né? E que todos deveriam o quê? Se prostrar. Imagina um prédio de 8 andares, uma estátua de ouro, cada ficava olhando assim, e adorar. Mas aquilo não encheu os olhos deles, porque eles tinham convicção. O que são ídolos? O que são ídolos? Sobretudo o coração. Nesse sentido mais amplo, todas nós, com bastante frequência, se não mesmo continuamente, somos idólatras. Peraí, moça. Peraí. Eu sou crente. Lá em casa não tem mais de escultura. Eu não vivo adorando Maria. Não crio nenhuma imagem, não tem nada na minha casa. Por que você está dizendo que eu sou idólatra? E é possível que não de imagens ou esculturas, mas de objetos ou anseios de si mesmo. Tudo quando se torna excessivamente importante em nossa vida, irmãs, estou terminando, eu sei que tem muita coisa a ver com isso, pode se tornar um ídolo para nós. Sabe aquele tempo que eu disse? Que a gente olha de vez em quando espiadinha no Instagram, que você rola o dedinho ali, tudo isso é estratégia. Não se iluda, tudo isso é estratégia para a gente permanecer mais tempo. Por isso que a atualização é tão rápida. Quando você abre, você vê uma coisa, quando você fecha o olho já é outra, aí você vai procurar aquilo. É impressionante, cadê? Aí isso você perde tempo. Sabe aquela horinha que você acha que quando você vai contabilizar lá no final? Pode ser um ídolo do seu coração. Qualquer coisa, atente para isso, que ocupe excessivamente o nosso tempo, as nossas forças, o intelecto e vontade de ser maior do que Deus na nossa vida, isso chama-se idolatria. Isso pode ser qualquer coisa. Pense na sua vida. A idolatria é má porque os seus devotos, em vez de depositar sua confiança em Deus, depositam-na em qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro Deus para nos tornar felizes. Essa semana eu tenho uma colega que ela foi para o Juazeiro do Norte. E ela contando, né, e tal, e eu ouvindo ali. Aí ela disse, mas foi muito bom, maravilhoso, aquilo ali tudo. E eu imaginando essa questão da idolatria, né, das pessoas irem e adorar. Não sei nem quanto tempo tem aquela imagem. Olha só, eu me lembrei agora disso aqui. E aí a gente olha para isso, a gente quer ignorar. Porque ela foi para o Juazeiro do Norte. Eu não preciso ir, não sei nem quantos quilômetros é a distância. Muitas vezes está aqui dentro. E o grande problema é que geralmente para nós, ídolos são só os que existem que são construídos por mão humana. Mas eles também podem estar no mais profundo do nosso coração. E nós não percebemos. Lembra do jovem rico, irmãs, que está escrito lá em Mateus a história dele? Veja o que Jesus disse para ele. Não precisa abrir, não. Mateus 19, 16 ao 22. Mas ele disse: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro dos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem tinha um ídolo. Qual é o ídolo? O dinheiro. Ele queria Jesus, mas ele queria Jesus como mais um ídolo da sua vida. Como assim, Rosa? Vamos imaginar uma pizza.
São 8 fatias. Agora imagine ela cortada, como a gente faz, as 8 fatias, né? Antes de ser servida. Aquele jovem queria que Jesus fosse uma parte da fatia, não todo na sua vida. Pois o todo era ocupado pelo dinheiro, por isso que ele foi e voltou. Então, ao Jesus pedir para ele dar o seu dinheiro aos pobres, só estava mostrando o ídolo do seu coração, estava só revelando o ídolo do seu coração. Em nossas vidas, muitas vezes, não é diferente. Não é diferente. E nós julgamos quem vai para Narciso do Juazeiro. Nós julgamos quem vai ali para aqui, Lagoa Seca, Capé. Nós muitas vezes julgamos, né? Existem coisas que não largamos, que não abandonamos, porque achamos que necessitamos daquilo para viver. E que nossa felicidade depende daquilo. Então a gente fica, sabe, mas preso. E assim vamos deixando de cumprir com o propósito para que Deus me salvou e te salvou. Vamos deixando de lado os nossos dons. E esse secularismo nos empurra para uma zona perigosa, onde quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mais uma vez, queridos, vemos aqui que eles, os amigos, não negociaram os valores que são inegociáveis. E qual foi a consequência daquilo? O Senhor livrou mais uma vez, né? O Senhor livrou mais uma vez. E eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida nesse momento. Sobre, lá no íntimo do seu coração, o que é que tem ocupado mais tempo? O que é que tem ocupado mais o seu coração? Que tem te dado mais prazer? Eu gostaria que você pensasse sobre você. E você não esteja aqui nesse momento dizendo que a palavra era para aquela sua amiga que não veio. A palavra é para você que está aqui e para mim, para nós que estamos aqui. Não é para aquela pessoa, que é aquela minha amiga que trabalha não sei quanto tempo, que não sei o que, não. É para mim e para você que nós estamos aqui. Nós precisamos, irmãs, deixar de brincar, de ser crente. Nós precisamos ter uma identidade firme, porque dias difíceis virão. E nós não sabemos nem para 2023 o que é que vai vir. E se você não tiver convicção no seu coração, para aquilo que o Senhor deixa chamado, por qualquer coisa você vai negociar valores que não são negociáveis. Então, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida. Feche seus olhos e pense. Eu trocaria Jesus por outras coisas? Ou já tenho trocado? O que é que o meu coração mais quer, deseja, almeja e ama? O que eu acho que é mais precioso nessa vida? O que é que mais temo perder? Em quem ou quem eu confio para a minha felicidade? O que eu acho que mais preciso para ser feliz ou ter significado na vida? Eu gostaria de dizer a você, irmã, qualquer resposta que você der que não seja Jesus, essa tal coisa que você pensou, ela funciona como um ídolo na sua vida. Isso que você pensou no momento que eu estava fazendo as perguntas. Se todas essas respostas que você deu aí no seu ídolo não foi Jesus, isso que você pensou, ele funciona como um ídolo na sua vida. Talvez haja ídolos na sua vida, ídolos do coração. E eu convido você a deixar os pés da cruz nessa noite. Consagra a sua vida, irmã. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Ele há de te sustentar em todas as tuas necessidades. Esse texto não fala de vaidade, só que nós estamos muito cheios de vaidades. Nós, mulheres, todas aqui somos mulheres, exceto sonoplasta. Todos nós somos mulheres. Então, nosso coração está cheio de vaidade. Mateus 6,33 vai dizer isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, vemos aqui que os amigos de Daniel eles não negociaram em momento nenhum. Já no final, Daniel, com 80 anos, aproximadamente, o rei baixou um edito, já tinha passado Nabucodonosor, outros reis, e baixou um edito, que deveria orar somente ao Deus dele.
E Daniel levanta as mãos e ora 3 vezes e continua adorando a Deus. Ele não se curvou. Nessa ocasião, ele já estava com aproximadamente 80 anos. Ele chegou lá com quase 13, até 80 anos. Todo esse período, ele não negociou os valores que realmente não devem ser negociados. Porém, queridos, eu gostaria de dizer a você que somos a todo tempo submetidas a influências para desviar de Deus toda a nossa oração. Todo tempo. Se nós ligamos a televisão é assim, se nós vamos para o nosso celular assim, se nós conversamos com alguém assim, todo tempo nós somos desviadas o nosso olhar para que a gente não adore a Deus. E assim, nós negociamos valores inegociáveis. Que nossa adoração seja verdadeira, conduzida pela suave voz do Espírito Santo, nos mantendo serenamente fiéis à vontade expressa na sua palavra. E você? Não se deixe influenciar pelo mundo. Ofereça, irmãos, o seu louvor somente a Deus, somente a Ele. Não tenha medo de perseguição. Jesus passa pelo fogo com a gente. Ele nos livra do perigo. Seja fiel a Deus. Não negocie valores inegociáveis. É certo, e eu tenho certeza, que há algumas mulheres aqui que nesta caminhada abandonaram o primeiro amor e não estão servindo com seus dons aqui neste lugar, aonde Deus o colocou. E eu gostaria que você, com muita humildade no meu coração e temor ao Senhor, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e passasse em revista a sua vida. Você não foi chamado para ser número nesta igreja. Você não foi chamado para só compor. O ministério é bom e é óbvio que a gente precisa, mas a gente precisa trabalhar. Entendeu? Eu sei que eu estou no lugar certo, mais do que nunca. Tem vários departamentos para eu resolver aqui dentro. Não diga que é porque você não tem lugar para você. Tem lugar para você. É porque talvez você tenha negociado valores que são inegociáveis. Você tem pensado no seu bel prazer. Você tem adorado mais ídolos, aquele que está no seu coração, do que adorar a Deus. Talvez você tenha se acostumado em vir no domingo para a igreja, na quarta e nos cultos fiar. Mas você mesmo assim tem muitos ídolos no seu coração. A seara é grande. A seara é grande. Se você não quer estar no departamento de mulheres, vá para... Existem vários, eu não sei o nome do departamento aqui ainda, faz pouco tempo que eu estou aqui. Meu sonho tem 29, se eu não me engano. E chegando mais um agora de Libras. Então se engaje. Você não foi chamado para ficar aqui apenas recebendo, não, mães. Porque vai chegar a hora que o Senhor vai cobrar de mim e de você. Aquilo que Ele deu a mim, aquilo que Ele deu a você, é para a gente frutificar no reino, é para a gente falar da palavra do Senhor. Quer possível com palavras, senão com sua forma de viver. Mas você negociou valores que não eram para ser negociados e hoje você está aí. Dessa forma, sem produzir no reino. Não se engane, nós vamos prestar contas. Essa é uma palavra dura. Eu disse, Senhor, primeira vez que eu vou para pregar lá, eu vou falar aí, Senhor. E tentei mudar essa palavra, mas eu confesso. Porque eu disse, Senhor, a primeira vez que eu vou estar lá, Senhor, podia levar outra palavra. Mas o Senhor disse, não é outra palavra, é esta palavra. Eu disse, pois é, como é o Senhor que vai transmitir, então eu estou aqui apenas para ser um canal. E eu convido você, eu vou cantar uma canção, e depois eu queria que Gleia orasse. E eu vou ser um pouco ousada. Se você... eu acho que a gente tem que ter atitude, sabe? Eles tiveram atitude. Eles não quiseram se dobrar, né? Eles não adoraram. Daniel continuou orando ao Deus dele. Ele teve uma atitude. Como um ato de fé. Se você entendeu a palavra nessa noite, quando eu terminar de cantar essa canção, e você conhece, você vai cantar comigo, eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu gostaria que você viesse aqui para frente e você passasse em revista a sua vida, sabe? E você dissesse assim, Senhor, eu entendi o recado que o Senhor me deu nessa noite. Realmente, Senhor, eu tenho negociado valores inegociáveis. Eu tenho feito coisas que, lá na frente, Senhor, eu estou percebendo que isso não é teu, mas eu estou insistindo. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos renove, né? E a canção diz isso, né? Eu quero colocar a mão no meu coração, porque a primeira que precisa ser renovada sou eu dessa noite, né? Diz, renova-me, Senhor Jesus, já não quero
reconheça nessa noite que tudo que há em teu coração necessita mais do Senhor, eu convido você a vir aqui até a frente, porque eu já estou aqui na frente. Porque eu sei e entendo que eu necessito mais do Senhor. E eu gostaria que a gente cantasse mais uma vez e Glei vai estar orando aqui no final. Peça com muita fé nessa noite. Aquele que pede, recebe, a palavra do Senhor diz. Mas só recebe quem pede, mas pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Então reconheça nessa noite que você precisa deste renovo, porque você entendeu nesta noite que há ídolos no seu coração, que você precisa deixar no altar do Senhor nesta noite. Há ídolos no seu coração, há valores que você tem negociado, que são inegociáveis. E Deus está lhe dizendo nessa noite. Então, com ato de fé, vem, porque eu já estou aqui na frente. E nós vamos cantar mais uma vez. Eu gostaria que ele me ajudasse a cantar também essa canção. E logo após ela vai estar orando por nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, meu Deus, necessita mais de ti. Tudo em nós precisa mais do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos tão suscetíveis, Senhor, a levantar altares que não deveriam ser levantados nas nossas vidas. E o Senhor nos mostra que o lugar é só teu. E o Senhor não dá a glória do Senhor a ninguém mais, a nada mais. Às vezes, Senhor, os nossos ídolos são as nossas dores. Nos conformamos e começamos a idolatrar aquilo que dói. As nossas desculpas, as nossas justificativas estão no altar da dor. Mas o Senhor nos chama a te adorar e destruir todo o altar, seja qualquer que for, para que somente o Senhor seja adorado na nossa vida. Hoje nós dizemos não à adoração a nós mesmas, à adoração às nossas desculpas, à adoração às nossas limitações, à adoração, Senhor, às nossas dores, à adoração, Senhor, às nossas doenças, à adoração a tudo aquilo que está tentando nos impedir, e nós estamos então alimentando aquilo que não é para se alimentar. E nós queremos, a Deus, que isso seja destruído nas nossas vidas. Se as mulheres estão no altar do Senhor, eu me coloco também no teu altar, Senhor. Ó Deus, porque nós não queremos continuar nos prostrando diante de outros deuses. Nós queremos adorar somente ao